chata e jurídica que aluno de direito gosta de falar, eu vou traduzir a lei. E, por fim, uma conclusão para arrematar tudo que a gente disse nessa oportunidade hoje. Então, de início, essas fotos eu tirei hoje, inclusive. São super atualizadas. Para quem não conhece, esse é o Campus Liberdade, da Faculdade UNA. Recentemente teve uma grande reforma que realocou vários setores e o NUSC foi para lá também. Nesse quadrado vermelho em volta da porta que está escrito Núcleo de Práticas Jurídicas, que é o famoso NPJ, tem localizado o NUSC, o NES e o Exajuna, que são setores multidisciplinares que juntam direito, psicologia e serviço social, e cada um tem uma atuação diferente dentro da faculdade. O NUSC especificamente presta somente serviços gratuitos. Então eu coloquei uma breve descrição de o que é o NUSC. É um setor multidisciplinar do Centro Universitário UNA que divulga eventos e informações relativos aos métodos adequados de solução de conflitos, sendo eles mediação, conciliação, justiça restaurativa, arbitragem acadêmica e etc., bem como disponibiliza espaço físico e virtual para aplicação dos procedimentos alternativos à jurisdição estatal gratuitamente. Passando adiante, o que é a mobilidade elétrica? Eu peguei essa descrição de uma empresa, uma associação, instituto, que chama Promob, e o E no final está escrito de forma diferente, justamente para simbolizar a parte elétrica. De forma direta, é a eletrificação dos transportes que deixam de usar combustíveis e passam a usar eletricidade para se locomoverem. Diversos modais já utilizam essa propulsão mais eficiente, como ônibus, scooters, bicicletas e carros. Basicamente, mobilidade elétrica é tudo que é movido a eletricidade ao invés de combustível, de uma forma bem agressiva, assim. E vamos ao que interessa, né? Como que alguém poderia se locomover no veículo elétrico? Começando pela bicicleta, é a mais tradicional de todas. Bicicleta todo mundo está acostumado, já viu, muitos já tiveram a oportunidade de andar. É inclusive uma das primeiras experiências entre pais e filhos, né? Ensinar a andar de bicicleta. E recentemente, com o avanço da tecnologia, com a diversificação do mercado, foram criadas bicicletas elétricas. Lena, gostaria de falar alguma coisa? Desculpa, foi sem querer. Não, tranquilo. Inclusive, aproveitando a oportunidade, quem quiser me interromper, fica à vontade. Pode perguntar qualquer coisa a qualquer momento. Eu não ligo, eu até gosto, inclusive. Então, quanto mais participação, melhor para mim. De início, a bicicleta, todo mundo está acostumado. Então, quando alguém vê uma bicicleta elétrica na rua, a chance de estranhar é menor, porque ela mantém o mesmo formato, o mesmo chassi, os mesmos pneus, ou pelo menos parecidos de certa forma com uma bicicleta comum. Ô Maílde, só o microfone. Beleza. E é um bom modal elétrico. Mais para frente eu vou demonstrar uma tabela com as qualidades e defeitos de cada um dos tipos de modais elétricos, mas a bicicleta ela é bem comum. Se não for mais vendido, no Brasil pelo menos, está dividindo o mercado com patinete entre os mais vendidos. Passando adiante, o modal elétrico que eu já tive, utilizei por 6 meses para fazer um trajeto, ou melhor, eu não tinha um trajeto físico, eu usava tanto para me locomover quanto para simplesmente me divertir. Mas eu tinha uma certa rotina para ir ao clube. Era um trajeto de 3,5 km de ida e 3,5 km de volta. E eu tinha o patinete mais barato de todos, ou pelo menos o mais barato dos originais, e nunca me deixou na mão. Nunca parou, deu erro, quebrou.
E foi uma experiência bem positiva para mim. Porém, à medida que o tempo foi passando, eu precisei chegar em mais lugares, mais distantes e em menos tempo. Aí o patinete já não me servia mais por causa da potência limitada dele. Eu acabei comprando uma moto. Mas o que tem para falar do patinete? Existem patinetes de diversos modelos. É um modal elétrico que ele pode ser vendido assim, de várias formas, com várias peças diferentes, com vários formatos. Esse eu coloquei um patinete mais caro, mais avançado, para simbolizar que esse destaque em relação àquele patinete normal de criança que a gente costumava ver na infância, sem propulsão, sem motor nenhum. Mas ele pode ser tanto próximo daquele super simples, com pneu fino, leve, plataforma estreita, quanto esses maiores, com suspensão, farol muito forte, plataforma elevada, pneu grande de off-road. E esse especificamente é da marca que eu tinha, só que eu não tinha esse. E passando adiante, monociclo. Como eu não tenho como mostrar assim de forma prática, na parte de cima do monociclo tem uma presilha vermelha, se vocês conseguirem reparar no desenho. Isso é uma alça, como se fosse uma alça de mala. Então você consegue destacar essa alça para cima e levar ele, a roda se torna uma rodinha de mala mesmo. Você leva ele como se fosse uma bolsa, uma mala, uma mochila. Não precisa levantar ele com o braço e carregar na mão, igual os outros modais. E basicamente como é que o monociclo funciona? Não tem botão, não tem freio, não tem controle. É tudo na base da pressão nos pés. E ele não tem freio, inclusive. Mas então como que ele faz para parar? Ele tem um acelerômetro. Ele acelera para frente e acelera para trás. Ao invés de frear, você produz uma aceleração contrária para parar em eventuais situações. Apesar de não parecer muito seguro, e em muitas situações de fato não a gente tem que lembrar que todos esses equipamentos eles são feitos para durar uma eternidade e muitos deles cumprem esse papel. Então eles têm dispositivos de segurança para, por exemplo, balancear e evitar da pessoa cair no chão. Tem um certo controle de estabilidade, tem uma dinâmica de peso favorável ao seu equilíbrio, todo esse tipo de coisa. O quarto exemplo que eu coloquei aqui não é tão usual, mas também é vendido no Brasil. Tem empresas brasileiras que fazem esse comércio, que é o One Wheel. Ele, assim, visualmente pode não ter muita diferença, mas dentre os quatro é de fato mais perigoso, pela forma como ele é utilizado. É fácil de cair, é fácil de perder o equilíbrio, e apesar da roda dele ser muito larga, essa dinâmica de skate, no sentido de você precisa inclinar para frente, para ir para frente, para trás, para ir para trás, é diferente do monociclo. Porque no monociclo você fica de frente e o one wheel você fica de lado, como um skate mesmo. E pode acontecer da parte da frente ou de trás tocar no solo, um eventual desnível, um buraco. E qualquer pancada, qualquer contato pode te levar a cair no chão. Então, se depois eventualmente alguém tiver interesse de pesquisar na internet, tem muitos acidentes registrados de one wheel, mas isso não impediu as pessoas de comprarem e usarem, né? Passando adiante, agora eu dei 4 exemplos de veículos elétricos individuais. É discutível se cabe mais de uma pessoa no patinete ou na bicicleta, mas eles foram fabricados originalmente para uma única pessoa. E agora eu vou dar exemplos de veículos que comportam 2 ou mais. A começar pela scooter. A scooter tem a mesma dinâmica de uma moto e
quem conhece lembra um pouco o guidão de uma Harley Davidson, uma moto de viagem. Você pilota segurando aqui em cima e, em tese, ela é mais confortável porque você fica com o pé apoiado aqui na frente, como se você estivesse sentado num carro. E ela é mais larga que uma moto também. Uma grande diferença é a largura do pneu. Você não precisa se equilibrar tanto. Por exemplo, ela consegue ficar parada no mesmo lugar, com uma pessoa em cima, sem pender para nenhum dos lados. Qualquer pessoa consegue equilibrar. Já não é o caso da moto. Se você está parado, a menos que você tenha um excelente equilíbrio e anos de experiência, você vai estar com um dos pés no chão. E passando adiante, inclusive essa empresa tem sede, não sei se é sede ou filial, em Belo Horizonte, fica localizada na Savassi, perto do Pátio Savassi, da Praça da Savassi, que é a Volts. Ela produz motos elétricas e atualmente tem 2 modelos. Uma no estilo scooter e uma moto padrão mesmo. Por fim, eu dei o exemplo de um carro lançado recentemente pela Renault, que é o Kwid E-Tech, 100% elétrico também. Claro que de moto e carro nós temos infinitos modelos atualmente. No Brasil é mais difícil de achar, mas no mundo já é bem comum. E tem uma grande diferença entre esses preços, entre o preço desses modelos. Por exemplo, de cabeça assim, em média, eu vou citar alguns valores também. Essa bicicleta da imagem, ela custa entre 13 e 15 mil. É muito caro. Assim, é debatível se o valor compensa o que você leva, se ela se adequa ao seu trajeto. Mas pensando exclusivamente no fato de ser uma bicicleta elétrica criada para te locomover, 13 a 15 mil reais para cumprir essa função é um preço caro. Talvez compense, mas não deixa de ser caro. O patinete, o que eu comprei, que era o mais barato de todos os originais, foi 2.800. Ele ia a 25 km por hora, não tinha potência suficiente para subir subidas nem médias, só leves, e pelo menos ele tinha farol, né? Esse da imagem, ele custa por volta de 10 a 12 mil. Tem uma velocidade média de, eu chuto aqui que seja 40 e 50 km por hora. Então o preço é sim um obstáculo para adquirir esse tipo de veículos. Esse monociclo da imagem é um InMotion V10F. Ele vai a 40 km por hora, porém ele tem uma vantagem muito boa. Tem potência para subir qualquer coisa. Você sobe uma parede com esse monociclo. Mas ele custa de 13 a 14 mil reais. O Unwheel, eu não tenho uma referência recente de preço, até porque ele é mais difícil de encontrar, mas teve uma época que eu vi ele entre 20 e 30 mil reais. Passando adiante, essa scooter é possível de encontrar entre 13 e 16 mil reais. E ela vai, em média, a uma velocidade máxima de 80 km por hora. Essa moto atualmente custa 25 mil reais. Vai a uma velocidade máxima de 120 km por hora. E o Renault Kwid Tech custa... Sim, Amanda, é bem caro. E mais para frente nas vantagens e desvantagens tem outro fator de preço que influencia muito na decisão de alguém que pensa em comprar esse tipo de veículo. E, por exemplo, no caso do Kwid, um Kwid novo, 0 km normal a combustão, pelo que eu me recordo, custa entre 70 e 80 mil. Não passa desse valor. O elétrico custa 150 mil. O dobro do preço. Então, você precisa pensar muito se o seu trajeto se adequa à proposta do modal do veículo elétrico, porque de fato é uma aquisição que vai retirar grande parte do seu patrimônio. Não deixa de ser um patrimônio, mas
compromete muito do seu dinheiro. Então, passando mais à frente. Tem algumas empresas de veículos elétricos no Brasil que elas, apesar de serem competitivas, se complementam, porque basicamente lutam para implementar a mesma proposta no nosso país. Essa tabela, por exemplo, que eu peguei, é da empresa Imove. Ela, se eu não me engano, foi comprada pela Electrics e não está mais em funcionamento. Ou algo do tipo, o site e as entregas e as vendas online da Imove não continuam em funcionamento, mas eu não me recordo bem, por isso não vou afirmar. Mas é uma tabela muito interessante que eles disponibilizaram gratuitamente, claro que divulgando os próprios produtos, porque marketing importa, mas tira grande parte das nossas dúvidas em relação a esse tipo de veículo. E explicando aqui, é bem intuitiva a tabela. Ela pega diferentes tamanhos de trajetos diários que você precisa se locomover para diferentes tipos de veículos elétricos. E ela coloca os veículos adequados a cada tipo de trajeto. Por exemplo, citando, no trajeto muito próximo, 3 km da sua casa no trabalho e voltando. É um trajeto pequeno, curto, rápido. Só que se você não tivesse esse veículo elétrico, provavelmente você iria de ônibus. E no ônibus entra a questão de lotação, desconforto, calor, demora, cheiro ruim muitas vezes. De carro, alto custo de manutenção, alto custo de combustível, lugar para parar. Moto, tudo do carro, só que menos, né? Mas, por exemplo, se você tivesse, citando aqui a da tabela, um InMotion V5F, que vai a 25 km por hora, é um monociclo. Ele se adequaria a esse trajeto. E claro que é um trajeto que estão considerando em média. Por exemplo, não é um trajeto com subidas absurdas, descidas absurdas. É um trajeto comum, de 3 km. Tem subida, tem descida, mas estão ali na média, nada muito difícil de transcorrer. E aqui eles classificaram cada modal em 4 pontos. Potência, que está aí designado como subida, conforto, portabilidade e design e tecnologia. Nisso eu aproveitei para anotar alguns pontos em comum que nós podemos perceber na tabela. Começando pelos monociclos. Se vocês quiserem acompanhar no desenho, os monociclos são os que estão mais à direita e são os círculos, as rodinhas. Todos têm potência e portabilidade. Mas por quê? Olha aí, V5F tem um bom grau de subida e uma boa portabilidade. O V8, V10, V10F. Porque eles são designados para esse tipo de trajeto. É um veículo que não tem muita velocidade máxima. Você pode ver que tem patinetes com velocidade máxima muito superior à do monociclo. Só que o monociclo muitas vezes tem potência superior, mas não tem velocidade máxima. Então, o monociclo sobe muito bem em subidas mais íngremes. E dos modais elétricos disponíveis é o mais portátil de todos, porque você consegue levar ele como se fosse uma mala, não precisa nem levantar do chão. E ele é compacto também, você coloca embaixo da mesa, embaixo do armário, no meio da escrivaninha, ele cabe em qualquer lugar. E passando adiante, nos trajetos mais longos, vocês podem ver que a empresa sugere veículos mais complexos, mais caros, que tem uma gama de trajetos que se adequam a eles maior. Claro que aqui não tem o preço de comparação, mas vocês conseguem presumir qual seria subindo o nível desses modais elétricos. Segundo ponto em comum, bicicletas e patinetes caros, porque eu tirei os mais baratos desse aí, que dá para perceber na tabela.
Por exemplo, a bicicleta P3 tem um conforto máximo. O patinete 010X tem um conforto máximo. Isso é um ponto em comum entre os carros, porque o patinete, ele sempre produz, o patinete e a bicicleta sempre produzem mais conforto que o monociclo, porque tem suspensão, tem maior área de contato, as rodas e os pneus são maiores. Você tem onde ficar com o corpo em repouso. Na bicicleta você fica sentado, no patinete, na maioria das vezes você fica em pé. Mas, por exemplo, no patinete tem a plataforma que cabe o seu pé tranquilamente. E, terceiro ponto em comum, nos patinetes caros, a potência. Vocês podem perceber que a bicicleta, em regra, não tem muita potência, mas isso tem um motivo. Quem compra a bicicleta não tem a mesma intenção, na maioria dos casos, que quem compra o patinete ou monociclo. Patinete monociclo, você ou inclina o corpo para frente, ou aperta um botão e vai se locomovendo, como se você estivesse acelerando um carro, uma moto. Só que a bicicleta, a maioria delas tem um motor auxiliar à pedalagem. Então, por exemplo, você pedala muito mais rápido uma bicicleta elétrica do que uma bicicleta comum, porque o motor elétrico te ajuda a passar em subidas íngremes com menor esforço, te ajuda a ganhar velocidade na reta com menor esforço, em menor tempo, mas envolve o esforço do seu corpo, diferente dos demais. Então, apesar dos patinetes baratos não terem potência, como era o caso do meu, os patinetes caros têm potência de sobra. Sobem em qualquer rua, qualquer subida. E, passando adiante, aqui eu gostaria de falar um pouco sobre os conflitos no trânsito. Já citei o que é o NUSC, já citei o que é a mobilidade elétrica, mas o título do evento de hoje é a mobilidade elétrica no trânsito. Então, onde que o trânsito entra aí? Não vou mentir, essas notícias eu peguei rápido, peguei as primeiras que apareceram justamente para mostrar que é extremamente fácil você achar a notícia negativa do trânsito. E nesse caso, pode ser que alguém no evento de hoje não mora em Belo Horizonte, mas eu acredito que a maioria mora, eu também moro. Então eu peguei notícias de Minas e de BH. Onde que a mobilidade elétrica poderia entrar aí? O trânsito, atualmente, tem diversas pesquisas e soluções sobre como ele poderia melhorar. Por exemplo, transporte coletivo, o ônibus, é uma solução ao trânsito. Só que a execução errada atrapalha mais do que ajuda o trânsito. Então, por exemplo, se 10 pessoas pudessem pegar um ônibus tranquilamente, de forma rápida e confortável para ir para o trabalho, e cada uma dessas pessoas tem um carro disponível, elas estariam garantindo um grande espaço ali para que outros motoristas, motociclistas pudessem se locomover no trânsito sem comprometer do próprio tempo, do próprio esforço, porque seriam 10 carros a menos. Lógico que 10 não faz diferença nenhuma, mas eu estou dizendo no sentido de grandes proporções, como uma capital, uma cidade grande. Porém, no caso do transporte coletivo, nós sabemos que é extremamente desagradável. E por isso, muitas pessoas que têm carro não optam pelo ônibus. Outras soluções possíveis seriam sinalização adequada para evitar acidentes, para desafogar o trânsito. Por exemplo, um sinal no lugar errado, com o temporizador errado, causa um prejuízo absurdo, porque fica todo mundo parado, não consegue sair dali, à mercê da sinalização que muitas vezes foi calculada de forma errada, foi colocada no ponto errado do trânsito. Aqui em Belo Horizonte nós não sofremos com esse tipo de coisa, mas em outras cidades nós sabemos que tem até revezamento de placa. Tem dias que você é proibido de usar o seu carro por causa do caos que virou o trânsito da cidade. Outras soluções seriam
substituir, sem pensar em veículos elétricos ainda, um motorista que usa o carro só para se locomover para o trabalho e voltar ou para qualquer outro tipo de trajeto diário, poderia substituir por uma moto. Mas entram outros fatores. A moto é muito menos segura que o carro. É mais difícil de pilotar. Você precisaria tirar uma nova carteira para poder pilotar de acordo com a lei. Então, não é uma opção viável para muitas pessoas. Porém, tem muita gente que utiliza um carro, aquela coisa imensa, procura lugar para parar no trabalho todo dia, muitas vezes paga rotativo e estacionamento, sendo que trabalho é extremamente próximo de casa. Vamos supor, da minha casa no centro são 3 quilômetros. Se eu trabalhasse lá, eu poderia arrumar uma alternativa ao carro. E aí que entram os modais elétricos. A pessoa, além de economizar no combustível, ela consegue chegar com agilidade. Ela consegue cortar o trânsito. Alguns modais elétricos são permitidos de circularem na calçada. Então, vamos imaginar, a pessoa tem medo de passar em corredor de moto no meio dos carros, porque acha isso inseguro, e com razão, claro. Mas ela está lá na faixa dela com um modal elétrico individual, vamos supor um patinete. O trânsito travou, está horroroso por um quarteirão inteiro, mas a calçada está completamente livre. A maioria dos patinetes são permitidos de circularem na calçada. Então, ela entra na calçada, diminui a velocidade, ultrapassa todo aquele caos do quarteirão, volta para a rua lá na frente, onde o trânsito já desafogou, e nisso ela evitou, por exemplo, 5 minutos de engarrafamento de trânsito. É uma solução muito importante. E, nesse mesmo contexto, acabou de sair do trânsito, seguiu no próximo quarteirão, chegou no trabalho dela com patinete. E agora? Tem que achar vaga na rua para pagar rotativo ou procurar um estacionamento para pagar. Boa tarde, Michele. Ainda não. A lista de presença vai ser enviada daqui a pouco. Se você... Eu tô vendo que você está participando, então se você não conseguir pegar a lista de presença, posteriormente eu te envio por e-mail ou por WhatsApp. Eu tenho acesso à lista de inscrição. Então, por exemplo, a pessoa chegou no trabalho com modal elétrico, no caso do patinete, e agora? Ela não precisa pagar rotativo, não precisa pagar estacionamento. Com algumas exceções, né? No meu caso, eu já fui trabalhar várias vezes de patinete. Eu cheguei lá, dobrei meu patinete, peguei ele na mão, como se fosse uma bolsa, uma mochila grande, e entrei com ele. Passei catraca com ele, passei em portas com ele, coloquei embaixo da minha mesa de trabalho e pronto, tá ali o meu veículo. Para ir embora, mesma coisa. Então tem esse tipo de benefício. Juliano, ok, já salvei o nome dos dois. Se mais alguém tiver problema com a conexão, pode avisar. Mas contanto que participe, que esteja aqui, eu estou marcando os participantes também. Eu envio posteriormente a lista de presença e ninguém vai ficar sem certificado por causa disso, não. Mas então, essa é a solução que os modais elétricos poderiam proporcionar no trânsito. E, passando adiante, vantagens e desvantagens. Eu vou só citar o que eu já escrevi. As vantagens de um modal elétrico: economia de combustível, baixa manutenção, portabilidade, exceto moto e carro, porque eles se equiparam a veículos de combustão comuns. Agilidade, essa possibilidade que você tem de cortar o trânsito, subir na calçada, entrar na ciclovia, achar caminhos alternativos. Não emite gás carbônico. Esse não é um grande motivador para quem compra esse tipo de veículo, mas não deixa de ser algo benéfico. Então, quem compra, por mais que não seja pensando no meio ambiente, na poluição, tem esse fator positivo. Incentivo fiscal em vários estados, isso para carro e moto.
Muitos estados reduzem o IPVA pela metade ou até zeram o IPVA de veículo elétrico. Se eu não me engano, em Minas Gerais não tem nenhum incentivo fiscal nesse sentido, mas a maioria dos estados tem. E eu vou deixar para falar da parte em amarelo por último. E agora passando às desvantagens, preço de aquisição elevado. Como eu já falei, é muito caro adquirir um veículo elétrico. Independente se vale a pena, se compensa, é caro. E um fator que foi decisivo para mim comprar uma moto ao invés de um monociclo foi o seguro. Porque eu não vivo sem seguro, adoro seguro, e se tivesse seguro do seguro eu teria. Porque eu odeio apostar em probabilidade. Mas é o seguinte, o seguro de um veículo elétrico, exceto carros e motos, é em média 13% ao ano. Em porcentagem assim, pode não ter peso nenhum, mas eu vou dar exemplos práticos disso. O preço médio de um seguro de carro é 3%, e o de moto é entre 5% e 6%. Então vamos supor, um carro de 10 mil reais tem um seguro médio de 300 reais. Não, 300 não. É isso aí. Um carro de 10 mil reais tem seguro médio de 300. Uma moto de 10 mil reais tem seguro médio de 500 a 600 reais. Se você comprar um patinete, um monociclo, uma bicicleta elétrica de 10 mil reais, você vai pagar R$ 1.300 em média de seguro ao ano. É absurdo. É muito caro. Principalmente se você comparar ao seguro de carro e moto. Próximo ponto, falta de assistência técnica especializada. É algo muito novo. Então, naturalmente, não tem muitos profissionais especializados nisso. E quem sofre mais com esse tipo de problema é quem mora no interior. Porque, em regra, cidade grande, capital, a gente consegue achar qualquer coisa. E, de fato, eu consegui achar assistência técnica especializada para o meu patinete aqui em Belo Horizonte. No meu bairro, inclusive, perto da minha casa. Mas não seria o caso se eu morasse no interior. E isso é muito importante porque, por exemplo, imagina só, no caso do patinete, que é uma coisa que eu vivenciei mais de perto. Se um cabo solta, o patinete para. Não funciona, fica dando mensagem de erro. Ainda que seja um cabo inútil, desnecessário, um cabo da luz de freio, o patinete para. E para quem não quer ter o esforço de pesquisar tutorial no YouTube, abrir o patinete, gastar tempo e esforço nisso, a opção é achar um profissional para que ele faça o serviço. Só que muitas pessoas não têm essa opção porque não existe profissional perto da residência. Próximo ponto, defeitos crônicos. Também sofri com isso. Como é recente, muitas coisas recentes costumam dar problema. E isso já acontece no mercado de carros e de motos há muito tempo. Quantas vezes a gente não escuta falar de recal, de motor que fundiu, de cabeçote que estourou, de peça que partiu ao meio sem motivo? São defeitos crônicos. O engenheiro, a fábrica, na hora da produção, errou em algum ponto e deixou de consertar. Vendeu daquela forma e com o tempo, com o uso, o produto se deteriorou muito antes do que deveria. E isso acontece com muita frequência. Da mesma forma com os modais elétricos. Por exemplo, citando o patinete. Tem vários defeitos crônicos. O primeiro deles, nas primeiras vezes que eu fui parafusar e desparafusar os parafusos, eles já ficaram, como o borracheiro gosta de falar, comidos. Não tinha mais a sinalização correta para encaixar a chave. E isso é desconfortável porque dependendo da força que você coloca, depois precisa de uma máquina para poder tirar o parafuso. Outro problema crônico do meu patinete, entre a haste e a base, tinha a
a dobradiça que deixava ele dobrar e ficar em pé, né? Essa dobradiça não foi feita do tamanho certo de fábrica, em todos os modelos. Então você tinha que ficar colocando pedaços de fita para adequar o quão frouxo estava o seu patinete. Que mais? Os pneus, Me eles vêm inscrevi pra assistir um. os pneus eles vêm com câmara de ar de fábrica, igual carro. Então você precisa calibrar os pneus. O pino do pneu dianteiro ele vinha por dentro do motor e saía por uma abertura que ficava entre o motor e a parte externa do patinete. Só que essa abertura não era do tamanho correto também. Então você tinha que puxar com um alicate, uma pinça ou algo do tipo para fora para poder calibrar. Você não conseguiria simplesmente pegar com a mão e calibrar como se fosse numa moto, num carro comum. E vai assim em diante os defeitos. Eu deixei de amarelo e coloquei tanto como vantagem quanto como desvantagem porque depende do dono nesse ponto. Veículo elétrico, no geral, independente do que você estiver pilotando, chama atenção, porque é diferente, é pouco usual, ninguém vê no dia a dia. Então, quando alguém passa de monociclo, todo mundo olha, de patinete, todo mundo olha. Uma bicicleta elétrica que seja, sei lá, mais gorda, diferente, mais alta, sei lá, chama atenção também. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Nos meus 6 meses pilotando patinete, eu tive que correr de ladrão uma vez. Consegui correr, mas foi por causa da atenção que chamou. Segundo, não faz barulho. Também depende do dono. Tem gente que não compra veículo elétrico de jeito nenhum porque não faz barulho. Gosta do barulho que o escapamento faz, o barulho do motor. E todos os veículos elétricos não fazem barulho nenhum. Imagina o barulho que um drone faz voando. O do veículo elétrico é menos do que isso. É praticamente nulo. Então você pode ver tanto como positivo quanto como negativo isso. E terminada a listagem de vantagem e desvantagem, juro que não vai ser chata essa parte. Eu traduzi no próximo slide. Mas quem estiver prestando atenção, quem estiver acompanhando até agora, dá uma lida rápida nisso que eu estou mostrando e tenta resumir com o mínimo de palavras, o mínimo de letras possível, pontos importantes disso. Porque juridiquês é naturalmente difícil de entender. Se você ler rápido, é pior ainda. Lei, no geral, tem uma linguagem difícil, não deveria ser dessa forma. Mas então, quem estiver prestando atenção acompanhando, coloca algum ponto aí resumido que achou importante dessa legislação. Enquanto isso, eu vou falando por cima. O CONTRAN é um órgão de trânsito, natureza, função, atuação, não importa, eu nem sei como que esse órgão atua, só que esse órgão produz resoluções. Resoluções são leis. Quem não segue está sujeito a punição, assim como qualquer outro tipo de lei. Por enquanto ninguém escreveu nem falou nada. Tô falando sério, hein? Quero ver quem vai conseguir resumir algum ponto importante disso. Não tô falando tudo. Pode pegar uma linha ali. Por exemplo, é ciclomotor ou não? O que é? Só resume isso, fala desse ponto. Então, no geral, essa é uma lei que regula os veículos elétricos no país inteiro de forma geral. Só que no direito, prometo que esse vai ser essa vai ser a única matéria que eu vou citar aqui. Tem um princípio da especialidade. Lei específica prevalece em relação à lei geral. E essa própria resolução do CONTRAN deixa isso claro, no último parágrafo. Basicamente, leis municipais podem se sobrepor a essa resolução.
O que eu estou querendo dizer? Se essa resolução fala que somente bicicletas amarelas podem subir na calçada, uma lei municipal lá de Patos de Minas pode falar que somente bicicletas vermelhas sobem na calçada. E a lei de Patos de Minas vai prevalecer dentro da cidade. A amarela não vai subir na calçada, mas a vermelha vai. Eu estou vendo que ninguém escreveu nada, então vou passar para frente. No próximo slide, eu traduzi o que está escrito aqui. Então, basicamente, quem ficou interessado em comprar um patinete, um monociclo, o que a lei diz? Veículo de 2 ou 3 rodas a combustão, com máximo de 50 cilindradas, ou elétrico, com potência máxima de 4 kW e velocidade máxima de 50 km por hora. Esqueci de colocar o resto, né? São ciclomotores. É uma equiparação. Esses veículos do ponto número 1 são ciclomotores. Ponto 2. Bicicleta elétrica ou a combustão, em regra, é ciclomotor. Então, é como se fosse um veículo comum. Ponto 3. Veículo elétrico individual não é ciclomotor e pode circular em calçada, ciclovia e ciclofaixa. Só que precisa atender a certas condições para fazer esse tipo de coisa. Primeiro, velocidade máxima de 6 km por hora na calçada, máxima de 20 km por hora em ciclovias e ciclofaixas. Precisa ter indicador de velocidade, campainha, sinalização noturna, dianteira, traseira e lateral, incorporados ao equipamento, não pode ser peça externa, e dimensões inferiores a uma cadeira de rodas. Tem uma outra resolução que diz quais são as dimensões oficiais de uma cadeira de rodas. Então, você não precisa pegar uma cadeira de rodas e medir para ver se o patinete é menor ou maior. É de acordo com a lei, não com qualquer cadeira de rodas que esteja sendo vendida. Mas a maioria dos patinetes elétricos, eles se adequam dentro desse tamanho de cadeira de rodas, então eles não são ciclomotores e podem andar em qualquer lugar. Ponto número 4. Olha a importância da exceção que a lei traz sobre a própria lei. O ponto 2 fala que bicicleta é ciclomotor, mas o ponto 4 fala que não é. Como assim? Se o motor for auxiliar, a bicicleta não é ciclomotor e pode circular em ciclovia e ciclofaixa. Qual que é a diferença? Não pode ir na calçada. Pela lei. Na prática, a gente vê ciclistas sem equipamento, andando tanto na calçada quanto na rua, quanto na ciclovia, sem problema algum. Mas aqui nós estamos interpretando a lei. Como assim motor auxiliar? Ele não pode ser o motor que você aperta o botão e a bicicleta sai andando. Tem que ser o motor que te auxilia a pedalar a bicicleta de forma mais confortável e mais rápida. E aí atende a alguns requisitos também. Potência máxima de 350 watts, velocidade máxima de 25 km por hora. Isso que eu acabei de falar. Um sistema em que o motor só é ativado quando você pedala. Não pode ter o acelerador, que é o botão que eu falei que você aperta, a bicicleta vai. E precisa de indicador de velocidade, campainha, sinalização noturna dianteiro, traseiro e lateral, espelhos retrovisores em ambos os lados e pneus em condições de segurança. Mais importante de tudo, o ciclista tem que estar usando capacete. Deve ser um barato andar em um, já tive vontade, mas sinceramente não achei vantagem. De qual você fala, Amanda? Daqueles patinetes de aluguel? É, justamente, porque eu estava olhando né, olhando todas essas vantagens e tudo, mas assim, é bem complicado, porque a gente fica com vontade de andar nesses de aluguel, justamente para depois, quem sabe, conseguir adquirir um. Mas aí você vai juntando essas peças, né? O valor é muito alto, Uhum, não é tão vantajoso assim. uhum, Em questão, assim, se você fizer uma análise completa de velocidade, do que você vai pagar, de seguro, de proteção, acho que de tudo. Aí acho que dá uma desanimada. uhum. Pior que eu vou ser obrigado a concordar com você, porque eu troquei o meu numa moto. É um exemplo claro disso.
O patinete não estava mais se adequando à minha rotina e eu tive que vender. Mas modal elétrico ele precisa se adequar à rotina da pessoa. Então, por exemplo, se você só pensa em algo que consiga te transportar do ponto A ao B, da sua casa para o trabalho, sem pensar nas circunstâncias desse trajeto, carro e moto, eles se adequam a qualquer trajeto. Independente de onde você está e para onde você vai, o carro e moto vai cumprir essa função com excelência. Talvez de forma mais lenta e não tão eficiente, mas vai cumprir. Então, o patinete ele seria para quem tem um trajeto que se adequa nessas condições. Por exemplo, um trajeto curto, Carro e sem moto é mais seguro, desnível, né, professor? reto, seguro, em vias que não são de trânsito rápido. Então, realmente, são somente para trajetos específicos. E, e passando adiante, por fim, eu coloquei aqui embaixo que essa lei pode ser alterada pelos municípios e pelo Distrito Federal. Tanto que recentemente, eu até esqueci de colocar essa notícia aqui, a Prefeitura de São Paulo estava apreendendo todos os patinetes e scooters elétricas que eles estavam encontrando na cidade, porque uma lei municipal permitia isso no sentido de precisava de placa, licenciamento para poder rodar, não podia rodar na rua, somente podia ser na ciclovia, precisava de equipamento de segurança e todo mundo que não cumpria esses requisitos estava tendo os veículos apreendidos. Não pela resolução do CONTRAN que eu mostrei, que é a lei geral, mas pela lei municipal. E eu vou disponibilizar a lista de chamada, que já está próximo do final. E passando adiante, por fim, a conclusão. No caso, a minha conclusão, né, a opinião pessoal. Os veículos elétricos podem ser extremamente benéficos para o trânsito brasileiro, contanto que utilizados de maneira responsável. Como assim? Na época dos patinetes de aluguel, eu aluguei várias vezes, fui para a faculdade várias vezes, e eu achava aquilo o máximo. Mas teve uma vez que eu cheguei na faculdade a pé, e tinha uma mobilização, um círculo de pessoas assim na entrada, porque um cara de patinete tinha acabado de atropelar uma senhora na porta da faculdade. E ele estava vindo na contramão. Então, apesar do veículo elétrico ser seguro, muitas vezes o acidente é ocasionado por culpa do piloto. E essas pessoas que alugavam o patinete, teve gente que morreu por causa desses patinetes de aluguel. E nos primeiros dias, inclusive. Não tinham a consciência do que se deve ou não fazer, não tinha a maldade do trânsito, a responsabilidade de passar mais devagar perto de um pedestre, de atravessar a rua olhando para os dois lados, o básico, mas utilizar o equipamento corretamente. Eu mesmo infringi essa regra aí várias vezes. Eu nunca usei equipamento nos patinetes de aluguel, porque eu nem cheguei a pensar nisso. É algo que sequer veio na minha mente. Mas estava errado. E contanto que assim, claro que isso é muito utópico e distante, ainda mais porque nós estamos no Brasil, né? Mas contanto que os pilotos de veículos elétricos, modais elétricos, se conscientizem, seria uma solução muito boa para o trânsito e para outras questões também, porque imagina se 100 mil carros a combustão são substituídos por bicicletas, patinetes e monociclos elétricos. O impacto não vai ser só no trânsito, vai ser na qualidade de vida das pessoas, na poluição, no meio ambiente, na poluição sonora também, porque vai ter menos barulho, e assim em diante. Na realidade tem muita vantagem, mas acaba que assim,
os usuários usarem uma velocidade mais baixa, né? Porque não atinge uma velocidade tão alta, às vezes eles esquecem dessas proteções, né? Uhum. E, por exemplo, o meu 25 km por hora, num carro, numa moto, não é nada. É velocidade de estacionamento, de garagem. Mas no patinete, você tem a sensação de que vai voar a qualquer momento, porque não tem nenhuma proteção em volta, é o vento batendo. E apesar da moto ter uma sensação parecida também, a moto ainda é maior, ela se adere melhor ao solo, ela é mais pesada, então você sente uma certa segurança. Mas no patinete monociclo, que é aquele negócio pequenininho, leve, parece que você está num tapete mágico. E, de fato, uma velocidade pequena assim, se você se envolver num acidente, vai causar pode causar coisas sérias. É, tanto que eu comprei cotoveleira e joelheira de motocross para andar de patinete. E eu sempre usei. Nunca, ou melhor, nunca não. Teve uma única vez que eu tentei cortar um carro entre ele e a calçada, o patinete prendeu na calçada e eu encostei o joelho no chão. Foi só isso, eu nem encostei no carro e depois eu só segui viagem. Mas nessa de encostar o joelho no chão, depois eu olhei a joelheira, ficou toda ralada. Se eu não tivesse com ela, eu caí parado, né? Eu estaria com o joelho sangrando, todo ralado, por causa de um acidente que eu sofri parado. É até vergonhoso. Ainda bem que eu estava com a proteção. Mas obrigar que todo mundo utilize proteção no patinete de aluguel é impossível. Até porque a gente não tem essa cultura, né? Outro ponto quem ainda não foi embora, que eu gostaria de falar, é que nós temos uma cultura muito ruim no Brasil em relação à moto. A maioria dos motociclistas que nós vemos só usa capacete. E todo mundo considera isso normal, porque todo mundo faz assim, eu vou fazer também, é o normal. Eu vou colocar equipamento para quê? Eu não vou sofrer acidente, não vai acontecer nada comigo, acontece com o outro, mas comigo não. E parte dessa cultura vai para o modal elétrico também. Quando eu comprei a moto, eu comprei junto o equipamento completo. E eu nunca andei de moto sem equipamento. Só que essa é a exceção, não é a regra. Muita gente anda até de chinelo também, que é proibido, é extremamente perigoso, mas é cultura. Nós estamos acostumados com esse tipo de coisa. Então, isso advém um pouco da moto. Pois é, verdade, né? E eu só parei para reparar isso depois que eu comecei a andar de moto, porque quando eu só dirigia carro, sei lá, eu deixava a minha visão ali, prestava atenção em tudo no trânsito, mas não nesses pequenos detalhes. É, é só isso que eu queria falar mesmo. É o jeitinho brasileiro, exatamente. E com isso, eu tô olhando aqui, acabou de dar 6 horas. É, só um agradecimento, meu e-mail e meu Instagram. Caso alguém queira me mandar algum tipo de coisa, fica à vontade. E se alguém quiser comentar, perguntar, sugerir, reclamar, fica à vontade. Eu vou ficar aqui mais uns minutos para encerrar o evento. Ó, Bruno, vou agradecer também. Nossa, gostei do conteúdo. Legal, né? É engraçado porque, assim, às vezes a gente não pensa muito no que vai ser dito, né? Quando a gente olha essa questão, quando você fala a palavra assim, modal, aí você vai pensando assim, mas e aí, o que é isso mesmo? Mas eu gostei muito das informações que você trouxe, me esclareceu algumas dúvidas. E essa questão das vantagens e das desvantagens eu também achei muito interessante. Obrigado mesmo. Nada. Inclusive, essa do seguro é uma informação que não dá pra achar na internet, porque ninguém comenta esse tipo de coisa. Eu só fiquei sabendo porque eu cotei o seguro, tanto do patinete quanto do monociclo, que eu deixei de comprar, e o preço dos dois foi praticamente na mesma porcentagem. Pois é. Realmente é uma coisa que não passava pela minha cabeça de forma alguma. Uhum. Professor, dá para você voltar aquele slide lá das vantagens para mim um pouquinho? Volto, com certeza.
Fazendo favor? Aham. Acaba que as poucas vantagens, as desvantagens, transformam as próprias vantagens em outras desvantagens. Exatamente. Para para compensar, mudar o hábito, o estilo de vida e desistir de um carro ou de uma moto para ter um modal elétrico, teria que ter muitas desvantagens em detrimento, muitas vantagens em detrimento das desvantagens, mas não é o caso. Tô lendo aqui o chat, eu agradeço pelas mensagens. De nada, estou à disposição. Eu pretendo fazer palestras semanais a partir de agora, cada uma com temas diferentes. Então, todos já estão convidados para a próxima. Professor, muito obrigada, viu? Adorei também, aprendi bastante. Nada, à Deus te disposição. abençoe, viu? Deixa eu A pensar. próxima eu vou estar presente, se Deus quiser. Ah, legal. Tchau. Tchau. Obrigada. Nada. Pessoal, se alguém quiser perguntar ou comentar mais alguma coisa, fica à vontade. Mas por mim já está encerrado.